Por isso que nesse vídeo, para te ajudar a identificar quando aproveitar justamente esses momentos para ganhar dinheiro com a venda e com a compra, eu vou trazer para você 5 dicas importantíssimas que vão te tornar um investidor melhor. Ponto número 1 dos 5 é: não tenha pressa de vender se tudo vai bem. Quando você decide comprar algo, não deve ser sob pressão. Veja que no mercado americano existem milhares de ações de todos os tipos, todos os tamanhos de empresas e mercados consumidores. Por isso que veja que até que ponto aquilo que você decidiu comprar mantém os mesmos motivos e fundamentos pelos quais te levaram a adquirir esse portfólio que você tem hoje. Isso é importante você ter em mente. A minha dica aqui é que para cada ação que você está comprando, seja de uma empresa, um ETF, um REIT, um fundo, você defina de modo claro os dados básicos que fundamentaram a sua compra ou que vão fundamentar ainda. Então daí, a partir disso, você abre uma planilha de Excel, eu te sugiro, e que de forma bem simples você coloque ali aqueles dados importantes na hora de decidir pela compra dessa ação. Ou seja, sejam dados financeiros, indicadores principais e também, claro, como cada ativo se dedica a uma área específica, quais as perspectivas dessa área e por qual prazo também você pretende manter esse investimento quando você comprou. Quando você faz isso, você de repente não vai ser tentado a vender só porque as notícias estão mostrando alguma situação talvez complicada para essa empresa ou para esse setor. Ou de repente, algum momento de queda na situação que está apresentando poderia estar afetando os números da empresa. Mas tudo isso não justificaria você vender. Quer ver um exemplo prático dessa situação? É a empresa chamada Nvidia, onde a gente pode ver que a ação saiu de $14 em 2016 e chegou a 206 agora em 2021. Mas veja que no meio do caminho a gente teve muitas oscilações nessa ação. Acontece que se você tivesse comprado com base nos fundamentos financeiros da empresa, somados ao mercado que ela está inserida, e neste caso a Nvidia, só para lembrar de repente se você não conhece, ela é uma empresa de semicondutores extremamente poderosa hoje, envolvidas em tendências de crescimento, de todos os países e de todas as empresas. Por exemplo, área de jogos, data center de nuvem, veículos autônomos, 5G e muito mais. Então, nos momentos de queda dessa empresa, você até poderia não lembrar por que você comprou ela. Vamos supor que você tivesse comprado e você buscasse vender rápido. Mas se você olhasse nas anotações que você supostamente teria feito, como eu te falei agora, você ia lembrar os motivos lógicos pelos quais você deveria manter ela ao invés de vender. E assim você, claro, não teria vendido e você teria lucrado ou estaria ainda lucrando, porque a ação continua subindo. Então, agora vamos dar uma olhada no ponto número 2. Conserve os bons investimentos e especule com aqueles que são maus. Isso mesmo. Olha só, nesse ponto é que entra novamente os seus motivos para comprar determinadas ações. Aqui você tem que saber que esse tipo de ação, de repente, de especulação, não é ação que você vai segurar por longo tempo. Você só quer extrair dela justamente um percentual que você acha interessante. Eu quero dizer com isso que existem então ações onde a compra não está ligada a um ativo que você espera que se valorize, por exemplo, absurdamente, mas algumas classes de ativos que eles são interessantes de serem comprados porque você percebe que mantém padrões de oscilações às vezes constantes ou que tem uma tendência de valorização pelo menos temporária. Em geral, caso você decida ter alguns deles em sua estratégia de investimento, o importante é que seja um percentual pequeno em tua carteira, de modo a não afetar caso você, ao invés de ganhar, perca de repente por um certo tempo, ou de repente perca mesmo, porque eles são voláteis, é por isso que são para especular. Então, que eles sejam um valor não tão substancial, de modo a não afetar substancialmente seus investimentos no caso de perdas. Terceira dica: aproveite a volatilidade. Fazendo um gancho com o que eu te falei no tópico anterior, você viu que existem ações onde o ponto de entrada e de saída fazem toda a diferença. Nessa empresa Skills, por exemplo, você consegue ver ali que $13 foi um bom momento para você comprar. A 20 talvez até 30 de repente, mas ela não foi muito além ali dos seus 40 e tantos. Então, se você tivesse esperado demais, teria ficado complicado ali a tua margem de lucro. Então quem não fez isso, seja por não ponderar os riscos da operação ou até pela ganância de querer descobrir o ponto máximo para vender,
possivelmente pode ter saído dessa posição com perdas. Mas outro dito do mercado acionário é assim, ó: compre nos rumores e venda nas notícias. É isso. Olha só, ele quer dizer que aproveitar as notícias que estão sendo divulgadas não é de um todo mal. Mas isso não quando já se tem certeza do que se está falando nessas notícias, mas naqueles momentos onde há o que todos nós chamamos de especulação. E aqui eu quero dizer aquelas situações onde você se vê, você ouve, você espera que uma empresa entregue algo que de repente pode mudar o mercado, ou talvez acrescentar um produto que se tem expectativa em torno dele. Agora, o ponto 4 é bem simples. Você recompraria as ações que você já tem? Eu sei que a pergunta é fácil, mas a resposta é difícil. Se for o caso, olha só, cuidado, porque se você não tem certeza sobre o que você comprou, simplesmente você não deveria ter comprado. E eu te digo isso pelo simples fato de que essas ações que você não se sente de repente seguro com elas, se eventualmente elas oscilarem, o teu conforto em manter elas vai por água abaixo. É muito importante a gente sempre ter ativos ou ações em que a gente possa confiar para manter a tranquilidade justamente naqueles momentos em que o mercado de ações se mostra muito volátil. E muitas ações caem sem motivos. Na verdade, por motivos como medo de repente. A pior coisa que pode afetar no investidor é permitir que os seus sentimentos o dominem. Isso serve para medo, mas também serve para euforia. Por isso, agora vamos observar o ponto número 5. Seja flexível com o que você acredita. Sempre você deve estar atento ao que aqueles que sabem mais do que você estão falando. Não se apegue às tuas ideias pré-concebidas e com isso venha a perder oportunidades. Isso é para você levar em conta o fato de que é da troca de ideias e de informações que a gente cresce e melhora em todas as áreas da nossa vida. Os investimentos não são diferentes, por isso que estar atento ao que acontece com os mercados em âmbito mundial sempre nos ajuda a perceber o que podemos fazer para melhorar nossa lucratividade e proteção da carteira de investimentos.